A pena de morte é um assunto bem polêmico no mundo todo, mas nos Estados Unidos, por exemplo, esse tipo de condenação é quase comum. E aí, horas antes da execução, os presos têm direito a meio que um luxo, já que não vão viver mais. Eles podem comer o que quiserem na sua última refeição. O pedido mais comum, geralmente, é cheeseburger com batatas fritas, leite, refrigerante e um pedaço de bolo de chocolate. Porém, existem alguns que vão um pouco além e beiram a bizarrice ou o exagero. Como, por exemplo, 18 Coca-Cola, um punhado de terra, uma única azeitona ou até mesmo a paz mundial. Então é isso que vamos mostrar para vocês no vídeo de hoje. Pedidos mais estranhos da última refeição no corredor da morte. Bom, mas antes, se você não é inscrito, clica no botão vermelho e se inscreva no canal. E atualmente nos Estados Unidos, a pena de morte é legal em 29 estados. E na maioria deles, o condenado tem direito a pedir uma última refeição. As regras dessa refeição variam de estado para estado. Por exemplo, na Flórida é só até $40, em Oklahoma só até 25, e por aí vai. No Texas não tem mais essa tradição, porque em 2011, o condenado Lawrence Russell Brewer pediu um mega banquete e não comeu nada. Lawrence foi condenado à morte por injeção letal por assassinar brutalmente James Byrd em 1998 apenas por ser negro. E aí que em sua última refeição, ele pediu 2 frangos fritos, 3 cheeseburgers com bacon, um omelete, quiabos fritos, carne com barbecue, 3 fajitas, uma pizza, sorvete, creme de amendoim e 3 cervejas. Só que quando a comida chegou, Lawrence se recusou a comer dizendo que não estava com fome. Mas não foi só ele que fez pedidos estranhos na sua última refeição. Então bora ver alguns outros. James Edward Smith foi um condenado americano que em 1983 tirou a vida de um homem durante um assalto à mão armada no Texas. Ele foi executado em 1990 por injeção letal, mas antes disso pediu um tipo específico de terra que normalmente é usada em rituais de voodoo. Mas a prisão em que James estava, na cidade de Huntsville, no Alabama, acabou recusando o pedido e ele comeu apenas um iogurte na sua última refeição. Então, ao ser executado, dizem que ele amaldiçoou a prisão e que seu fantasma iria assombrar Huntsville por 300 anos. Velma Barfield foi uma serial killer americana condenada por 6 assassinatos, incluindo 2 maridos e a mãe. Ela foi a primeira mulher a ser executada nos Estados Unidos desde 1962 e também a primeira a ser executada por injeção letal. E aí, em 1984, antes de ser executada, ela pediu para a sua última refeição apenas uma Coca-Cola e um Cheesy Doodles, que é tipo um Cheetos, só que de lá, sabem? Philip Workman foi um norte-americano condenado à morte por assassinar um policial em 2007. Seu julgamento foi extremamente controverso, porque teve especialistas que disseram que a bala não foi disparada por Philip. Mesmo assim, ele foi condenado e executado no mesmo ano. E aí, para a sua última refeição, Philip pediu uma pizza vegetariana grande, mas não para ele. Ele pediu que ela fosse dada a um morador de rua. Porém, o pedido não foi atendido pela prisão porque as leis de execução dos Estados Unidos não permitem pedir comida para outra pessoa. Mesmo assim, muita gente se comoveu com a história e centenas de pizzas foram doadas aos desabrigados de Nashville, a cidade onde aconteceu a execução de Philip. Até em outros estados, como por exemplo em Minnesota, tiveram doações de pizza para moradores de rua motivadas pelo pedido de Philip. Victor Fager foi um americano condenado à morte por assassinato em 1963. Ele foi a última pessoa a ser condenada à morte por enforcamento em Iowa, antes desse estado ter abolido a pena de morte em 1965. E aí, para a sua última refeição, ele fez um pedido bem bizarro: uma única azeitona com caroço. Segundo o artista britânico James Reynolds, que recriou e fotografou os mais inusitados pedidos do corredor da morte, Victor disse que gostaria que a azeitona germinasse e virasse uma oliveira dentro dele. Ronnie Lee Gardner foi um americano condenado por roubo e assassinato em 1985 e foi executado por fuzilamento em Utah em 2010. E aí, para sua última refeição, ele pediu um prato de lagosta, um bife, sorvete de baunilha, torta de maçã e um refrigerante da marca 7-Up. E até aí tudo bem, né? É uma refeição normal e aceitável. Mas o diferente foi o que ele pediu em suas últimas horas, antes da refeição: assistir a trilogia completa de O Senhor dos Anéis. William
William George Bonin foi um serial killer americano condenado à morte por tortura, violação sexual e assassinato de pelo menos 21 rapazes entre 1979 e 1980 no sul da Califórnia. E aí, para a sua última refeição, ele pediu apenas 2 pizzas de pepperoni e 3 bolas de sorvete de chocolate. Mas a parte estranha foi a quantidade de bebidas que ele pediu para acompanhar os pratos: 18 garrafas de Coca-Cola. Será que ele conseguiu beber tudo isso? Ricky Ray Rector foi um americano executado em 1992 pelo assassinato de 2 pessoas: um cliente de um restaurante e um policial que era seu amigo desde criança. E aí, antes de receber a injeção letal, Rick pediu para comer um bife, frango frito, um suco de cereja da marca Kool-Aid e uma torta de nozes. Porém, segundo os guardas que o levaram para a execução, a torta ficou na bandeja com um bilhete escrito o seguinte: guardada para comer mais tarde. Porém, depois que Rick foi executado, a torta foi jogada no lixo. Thomas Joseph Grasso foi um assassino americano executado em 1995 por injeção letal no estado de Oklahoma. Ele estrangulou uma idosa no dia 24 de dezembro de 1990 para roubar sua carteira e uma TV. E 6 meses depois, ele também tirou a vida de um homem de 81 anos para roubar um cheque. E aí, para a sua última refeição, ele pediu mexilhões cozidos no vapor, um cheeseburger duplo do Burger King, costeletas grelhadas, milkshake de morango, torta de abóbora e macarrão em lata da marca SpaghettiOs. Porém, com um pedido assim tão grande, a equipe da prisão acabou cometendo um pequeno erro que Thomas não perdoou. E aí, essas foram suas últimas palavras. Não recebi os meus spaghettios. Me fizeram comer espaguete normal. Quero que a imprensa saiba disso. Um pouco rancoroso esse assassino, hein? Jonathan Nobles foi um americano condenado à morte por tirar a vida de 2 mulheres em 1986. Mas antes de sua execução por injeção letal, em 1998, Jonathan se converteu ao cristianismo. E aí, para a sua última refeição, ele pediu apenas a Eucaristia. Que, para quem não sabe, é uma celebração da Igreja Católica para lembrar a morte e ressurreição de Jesus Cristo. E aí, ele ingeriu apenas a hóstia consagrada e um copo de vinho. Odell Barnes foi um americano que em 1989 foi condenado pelo assassinato da sua namorada, Helen Bass, mesmo com ele afirmando até o fim que era inocente. Helen foi morta em sua própria casa com um tiro na cabeça após ser espancada e esfaqueada com uma faca de cozinha. E Odell foi preso com base em uma única testemunha que teria visto o homem pular o muro da casa de Helen no dia do crime. Seu julgamento recebeu bastante atenção de grupos defensores dos direitos humanos, principalmente por conta de faltas de evidências para provar sua culpa. Mesmo assim, ele foi condenado à morte no ano 2000 e no dia da sua execução, ele disse que não queria uma última refeição. Ele pediu apenas justiça, igualdade e a paz mundial. Bom, galera, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Segue a gente lá nas redes sociais e se inscreve no canal. Isso é tudo, pessoal. Valeu!